Olá, se você é professor ou professora de língua portuguesa e quer trabalhar com seu aluno o assunto de pontuação, mas quer fugir daquela ideia de ficar só colocando frases soltas e explicando regras, ou melhor, lendo regras, então fique comigo até o final desta aula que eu mostrarei como preparar, como ministrar e preparar uma aula sobre pontuação. Se você quiser trabalhar a redação, por exemplo, do Enem, seria a competência 1. Então, como trabalhar pontuação no texto com uma atividade que faça o aluno interagir diretamente com esse texto. Eu trabalho numa perspectiva que eu chamo de epilinguismo, de o aluno manipular os elementos linguísticos, a manipulação dos enunciados dentro do texto. Essa é a ideia que tento fazer sempre. Então, fique aqui que eu vou lhe mostrar como fazer isso durante a sua aula. Então, se você quiser fazer uma apresentação de slide, mostrarei aqui esta apresentação. Então, aqui é redação para o Enem, competência 1, competência 1, pontuação. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei o texto e retirei, aqui é só uma introdução de um texto do Enem, é uma redação nota 1000 do Enem, para a gente ir entendendo com mais habilidade e tal, com mais presteza. Então, peguei esse texto aqui, essa redação do Enem, aqui é uma introdução, e retirei todos os sinais de pontuação, vírgulas e pontos e travessões, se houver e tal. E onde havia ponto final, eu coloquei inicial minúsculo para não ficar tão óbvio onde iniciaria o período. Tá? Então a ideia aqui é o aluno pegar esse trecho e entender onde estão faltando os sinais de pontuação. Onde falta vírgula, onde falta ponto, onde eu colocaria tal, onde iniciaria com maiúscula ou minúscula. Então era pegar o trecho e desvendar os mistérios de pontuação a partir do entendimento dos sentidos. Então perceba aqui. Quando a gente faz isso, ele vai perceber os efeitos de sentido que a pontuação provoca no texto. Por isso a importância aí de entender assim. E aí, o primeiro sinal de pontuação seria aqui, olha, na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época, na contemporaneidade e tal, barbárie não ocorre mais. Então, primeiro momento é aqui. Então, você já aproveita para explicar a ideia da pontuação, do uso da vírgula, quando se trata de um adjunto adverbial deslocado. Nesse caso, anteposto. Ele pode ser interposto no meio do período ou anteposto antes, né, no período, no início. E aí, quando se trata, aqui há uma discussão, obviamente, se a vírgula é obrigatória, é facultativa, a partir de quando se usa, ou seja, quando o que é considerado um período longo e tal. Então aqui você já vai ter essa discussão. Mas em tese, voltando aqui às questões de redação mais especificamente, né, de vestibulares, do Enem, de concurso público, a tendência é a usar, sobretudo quando se trata de um adjunto adverbial que tenha pelo menos 3 palavras. Então, 3 ou mais palavras já pode ser considerado um advérbio longo, e aí a vírgula é necessária. Obrigatória? Não, mas necessária, e cada vez mais tem-se uma tendência a usar. Então aqui, por que essa vírgula está aqui? Porque se trata de um adjunto adverbial deslocado, ou seja, o aluno aqui compreende a norma da vírgula sem precisar de você partir da norma para o uso, você parte do uso para a norma, explicando a norma a partir do uso. Então, na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras, tal e tal e tal. Tá? Onde fica a próxima vírgula? Está aqui, olha. A próxima vírgula está aqui já após a palavra assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras. Essa vírgula aqui é o caso de separação no período composto por coordenação de oração coordenada em que não seja a coordenada aditiva com a conjunção i, né? Então a gente sabe aí, já explica a regra para ele, a ideia aí, que separa-se por vírgula a oração coordenada assindética da oração coordenada
sindética, desde que essa oração coordenada sindética não seja a oração aditiva ligada pela conjunção e que tenha o mesmo sujeito da oração coordenada assindética, né? Aí você entra naqueles casos se você quiser. Então o que é interessante, gente, porque isso aqui você vai puxando ganchos para outros exemplos. E aí você, dependendo do tempo da aula, você também pode aprofundar ou deixar para depois esse aprofundamento. Então aqui é porque se trata de uma oração coordenada sindética explicativa. Então observa que você aproveita e explica todo o conteúdo para o aluno. Aqui ele já entendeu o básico de um adjunto adverbial, já está entendendo uma oração coordenada sindética, neste caso explicativa, e aí vai. Tá? A próxima vírgula, após guerreiras, porque está alocando esse termo aí, ou seja, explicando o que significava ser guerreira na época. Era a profissão mais valorizada, então ser guerreira era a profissão mais valorizada na época, então está aí alocando esse termo. Percebe-se que aqui pode gerar discussão se esse termo profissão mais valorizada na época poderia ser colocado ou separado por um travessão, que é possível também, tá? Então é uma discussão. Então o período fica, ó, olha gente, olha que interessante, o período fica este, ó. Você pode até pensar também essa questão de que esse termo profissão mais valorizada na época, você pode até retirá-lo da frase. E a frase pode ficar assim, olha. Na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras. Pronto. E aí, voltando à ideia do período. Então aqui nós temos o primeiro período do trecho, ou do texto. Então o primeiro período está aqui. Então, na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras, mas profissão mais valorizada na época. Aí percebe que há uma incompatibilidade entre o termo na antiga Esparta e o na contemporaneidade no mesmo período. Não tem sentido, porque causa uma incoerência textual, né? Porque a ideia aqui é fazer o contraste do termo na antiga Esparta com o termo na contemporaneidade. A outra coisa interessante a gente já entender aqui também é a ideia da hierarquia da frase. Nós temos uma informação principal aqui que é esta. Crianças com deficiência eram assassinadas. Tá? Essa é a informação principal. Aí você vai se perguntando onde na Esparta, quando? Na antiga Esparta. Então aqui você tem o onde e o quando na antiga Esparta. É após a informação principal. Por que elas eram assassinadas? Porque não poderiam ser guerreiras. E o que significava ser guerreiras? Profissão, ou seja, então tudo parte dessa informação principal e as outras informações vão se agregando. Aí entende-se o princípio básico da pontuação, que é agregar informações ou discurso ou ideologias no próprio trecho, gente. Então, mas a ideia sempre é de agregar. Então, a ideia da pontuação, sobretudo da vírgula, é de agregar outras informações às informações principais. De forma que, se nós formos pensar numa hierarquia, o que está separado por vírgula são informações secundárias. Elas estão ali como acréscimo às informações principais. O que eu estou dizendo é que elas podem ser retiradas, gente. É só isso, é que elas podem ser retiradas. Ao passo que as informações principais, daí entender os termos essenciais da oração, os termos essenciais não podem ser segregados por vírgula, tá? E aí entende-se também, se pusemos vírgula aqui com o termo na antiga Esparta, então na contemporaneidade também nada mais justo para fazer a coisa semelhante. Então na antiga Esparta e aqui na contemporaneidade, que é a mesma explicação, adjunto, adverbial, deslocado. Na contemporaneidade tal barbárie não ocorre mais, porém, vírgula aqui entre esse porém, por quê? Porque essa vírgula aqui, porque, aí volta a mesma explicação lá, se trata de uma oração coordenada, neste caso, sindética adversativa, a ideia do porém. Então, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, sempre que nós pusermos essas conjunções, algum sinal de pontuação há antes delas, né?
Aproveita aqui. E aí nós temos aqui os termos, ó. Porém, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial os surdos. Percebe-se que esse termo em especial surdos aqui, ele está meio que locado aqui, mas ele precisa de algum sinal dessa locação, né? E aí a autora do texto escolheu colocar os travessões. Aí você discute aqui com o aluno, poderia ser vírgulas? Poderia. Mas se você prestar atenção na hierarquia da frase, nós já temos aqui vírgulas em outras partes da hierarquia. Então aqui deixaria esse termo como se fosse numa mesma hierarquia, o que poderia prejudicar, pelo menos em algum momento, o sentido do texto. Tá? Então, por isso que a ideia de pontuação é interessante, porque aqui você entende, não, se eu já tenho vírgulas no outro aspecto, para eu intercalar isso aqui, é melhor colocar o travessão. Isso é uma questão estilística. Poderiam ser vírgulas? Sim, mas nesse caso o travessão cabe melhor devido a esse fato de já haver vírgulas lá. E aqui o devido, né, que já acabei de falar, o devido, certo? Então aí, ó, em especial os surdos, e aqui o devido ao preconceito ainda existente na sociedade e a falta de atenção do Estado à questão. Tá? Então assim, olha como essa atividade aqui você consegue discutir com o seu aluno, né, de diversas formas aqui e dá uma aula muito interessante para você fazer isso, tá? E agora eu vou mostrar como você faz para fazer uma aula desta, né? Então, como é possível ter uma aula desta, certo, gente?